10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja que Não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Graça e paz, queridos, paz todos, Deus abençoe. Oportunidade rica que nós temos de, através desse canal, compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Hoje eu gostaria de estar falando nesse sermão sobre o beijo da traição. O beijo da traição. Quero ler aqui textos da palavra de Deus para iniciar. Primeiramente, Provérbios 27, versículo 6. Provérbios 27, versículo 6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Mateus capítulo 26, 14, 15 e 49. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! Exclamou ele, e o beijou. Texto da palavra de Deus. Segundo os evangelhos, o beijo de Judas iria dizer aos soldados, identificar, para que eles viessem prendê-lo. E dentro do conhecimento da literatura cristã, esse beijo ficou conhecido como a traição a Jesus. E isso aconteceu no jardim. Um beijo da traição no jardim. O jardim chamado Getsemane. E foi logo após a última ceia, antes de Jesus ser conduzido à prisão. O beijo que Judas deu em Cristo consta de todos os 4 evangelhos. Nós temos a narrativa em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João capítulo 18. Contudo, este último não menciona em si o beijo, mas menciona a cena da entrega.
Quem foi Judas? Esse que deu o beijo da traição. A Bíblia fala sobre ele sempre como aquele estigma, aquela marca, aquele registro que ficou sobre ele. O que o entregou, o que o traiu, o que foi o traidor. Judas Iscariotes. Esse cognome Iscariotes provavelmente é porque ele era da cidade de Queriote, uma cidade ali na Judéia. E então ele recebeu esse nome. Assim como Jesus foi também chamado de Jesus de Nazaré. Cada pessoa às vezes é citada o cognome dela da cidade onde ela nasceu. Todos sabemos que ele fora um dos 12 discípulos de Cristo. E entre os discípulos de Cristo, ele é aquele que cuidava da parte financeira. Mas João chama ele de ladrão. João diz que ele era ladrão. Ele também tinha como pai um certo Simão. O preço da sua traição foi 30 moedas de prata. E a Bíblia diz em Mateus 27, de 3 a 5, que ele se enforcou. A Bíblia diz. Nesta cena do Jardim do Éden, o texto na sua língua original fala qual era realmente a intenção de Judas com o beijo. E chegou-se a Jesus para o beijar. E a palavra usada aqui é um sinal de amor. E Judas chegou a Jesus com um sinal de amor. O beijar aqui tem essa força. Não é um beijo apenas de relance. Não é um beijo apenas com aquela rapidez, superficialidade. Esse beijo foi um beijo caloroso. Um beijo que realmente é movido de abraço. Um beijo que demonstra um certo carinho da pessoa. Isso na língua original. O estudioso da Bíblia, Allen Dworkin, nos adverte a respeito deste beijo de Judas. Segundo ele, é uma forma carinhosa de expressão, porém, no caso de Judas, foi um carinho fingido, porque escondeu os verdadeiros motivos para ele estar oferecendo. Judas pode ter dado até a aparência de carinho para um observador da língua em si, mas é verdade que Satanás havia entrado no coração dele e ele, agora vivendo nas trevas, vendeu o seu mestre por 30 moedas. Talvez o pior tipo de pecado, irmão, seja aquele cometido por alguém que não se acha pecador. A pessoa não reconhece. Cícero foi quem disse isso. De todos os vilões, não há nada como o hipócrita, que no momento em que é o mais falso, cuida para parecer com o mais virtuoso. Realmente. Pare e pense comigo, meus amados, sobre uma pessoa que não gosta de errar. Pense sobre alguém que frequenta a igreja a semana toda. Seria possível que uma pessoa frequentadora de um templo poderia ser o pior pecador de um tipo? Poderia ser possível isso? Sim, é possível. Porque se uma pessoa incrédula reconhece tal fato, ou seja, que ela é incrédula, há esperança para ela. Porque a qualquer momento o Espírito Santo vai convencê-la da sua incredulidade.
e vai poder transformar o estilo pecaminoso dela numa vida santa, numa vida para Jesus. Mas se uma pessoa frequenta o templo, frequenta a igreja, sem a intenção de responder ao apelo da palavra de Deus, ela realmente é hipócrita. E é pior do que aquele que não é. Então, se todo o estudo que nós fazemos da Bíblia não nos transformar em alguém melhor diante de Deus, eu digo a você, converta-se. Porque de que adianta tanto estudo se isso não está nos conduzindo pela porta estreita que é o Senhor Jesus? Se continuamos estudando a Bíblia, frequentando os cultos e continuamos querendo andar pela porta larga, sem fidelidade, sem lealdade ao nosso Senhor Jesus. É melhor você ser o que você é. É melhor você dizer para a pessoa, eu não estou nessa, eu não acredito nisso, eu não me importo com isso, do que fingir ser um espiritual quando você não é. Deus aborrece a hipocrisia. O apóstolo Pedro escreveu: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1:22. Um amor não fingido. Há possibilidade de haver esse amor fingido. Porque se Pedro está exortando para que não haja esse amor, é porque ele havia, e é triste, entre a própria irmandade, entre próprios irmãos, entre a própria comunidade, haver a malícia, haver o ódio, haver a falsidade. Judas Iscariotes é um exemplo de hipocrisia. Por quê? Porque traiu a Jesus e o fez com um beijo. Ele poderia simplesmente ter apontado com o dedo, chegava perto de Jesus e fazia assim, ó, é esse aqui, ó, esse é Jesus, meu trabalho está feito. Mas não, além de identificar, ele o beijou. E no momento que parecia ser a pessoa mais virtuosa, porque chegar a Jesus, abraçar e dar um beijo caloroso, para muitos poderia parecer uma pessoa virtuosa, mas na verdade tratava-se de um mentiroso. Amados, antes um pouquinho desse ocorrido no jardim de Getsemane, Lucas 22 diz que o diabo corrompeu o coração de um dos discípulos e incitou ele a trair o mestre. É isso que a Bíblia fala a respeito de Judas. Então nós não temos dúvida que a abertura que Judas deu para a entrada do diabo foi o que levou ele à corrupção, à traição. Judas vai ao encontro dos líderes religiosos e junto com eles firma um acordo. E a emboscada está feita, será essa noite, quando todos estiverem ali em volta dele, eu chegarei e darei um beijo bem caloroso nele, e vocês saberão que ele é o Senhor. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele. A Bíblia diz, irmãos, é Lucas capítulo 22. Mas nós não vamos culpar o Satanás, não. Ele apenas pôs em execução algo que já estava dentro da pessoa, que era o desejo de corrupção, de traição, de falsidade. O pastor Hernan Dias Lopes, ele prega no seu sermão que Judas é conhecido como o maior fracasso da humanidade. E eu pontuo não somente fracasso para a humanidade, mas principalmente para o cristianismo, para a fé, para a igreja do Senhor Jesus. Ele é estigmado, ele é marcado, registrado como um fracasso. E nós precisamos olhar para o seu mau exemplo. Por isso, nesse sermão, o beijo da traição,
O meu propósito é identificar a minha vida, em que momentos eu não estou sendo verdadeiro com o meu Senhor. Corrigir, converter-me e passar a ser um servo leal, um servo fiel. Segundo o pastor Hernando Dias Lopes, Judas perdeu a maior oportunidade. E às vezes a oportunidade passa pela vida das pessoas e não voltam mais. E desperdiçá-las é uma loucura. Judas teve grandes oportunidades e não aproveitou. Ele foi chamado para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Está ali em Lucas 6, de 12 a 16. Veja que bênção, que privilégio fazer parte de um grupo seleto. Mas ao invés de aproveitar a oportunidade e ser bênção, vai ser uma maldição. Foi um tempo desperdiçado. Amados irmãos, quantidade de tempo não é igual a qualidade. Ele andou com Jesus durante o ministério de Jesus mais de 3 anos. Ouviu as palavras, os ensinamentos, fez parte desse grupo seleto, escutou os maiores sermões que o mestre poderia ensinar, escutou a voz de Deus, presenciou os milagres, viu cegos serem curados, coxos, paralíticos, leprosos serem curados, viu mortos ressuscitar. O que mais poderíamos dizer que ele viu? Mas ele desperdiçou a oportunidade. Judas foi o maior fracasso porque ele cometeu um dos maiores erros: traição. Ele traiu. Jesus o amou, eu não tenho dúvida disso. E ele conhecia Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que ele era o único Salvador, mas jamais se entregou a ele. Nunca amou Jesus de fato. Tinha uma religião de tradições, de costume, vazia, falsa, hipócrita. Judas não amava Jesus. Ele deu lugar, sim, ao diabo. Ao invés de dar lugar a Jesus, ele deu lugar ao diabo. Ele estava na cerimônia dos lava-pés, quando viu Jesus lavando os pés dos apóstolos. Ele estava na hora da ceia, quando Jesus falou: um de vós me trairá. E todos ficaram indagando quem seria. E ele cinicamente respondeu: acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu para ele: tu o disseste. Mateus 26, 25. Jesus ainda lhe dá um pedaço de pão. Jesus participa da comunhão com ele, mas ele não estava em comunhão com Jesus. A grande verdade é essa. Ele entra no Getsêmani e lá Jesus está com seus discípulos. Jesus o vê e ele diz: salve, mestre. Enquanto beija Jesus com o beijo da traição, Jesus lhe faz um último apelo: amigo, a que vieste? Amigo, Jesus o chama de amigo. Ah, meus irmãos, o coração de Judas não é um coração do Senhor. Ele traiu o maior amor, ele traiu a paz, e o abismo está bem próximo. Estava logo ali. Ele precisava de um empurrãozinho. E o diabo chegou e fez o que tinha que fazer. Mas por causa das escolhas dele, a decisão de trair Jesus não foi do diabo, foi do Judas. E assim ele o fez. E a Bíblia diz que o resultado dessa sua ação foi o suicídio, porque ele se enforcou. Na vida de Judas há sim o maior fracasso, porque ele recusou a maior oferta, que é o perdão do Senhor Jesus. Amados, o arrependimento, o perdão, a confissão de pecados está à disposição de todos nós. Não aproveitar. Jesus nos oferece a oportunidade de nos livrar de toda a culpa, de todo o pecado, porque ele nos oferece o perdão. E Judas não obteve porque não o quis. A solução para ele foi rápida.
resolveu rápido o que ele queria fazer com o Senhor Jesus. E finalmente ele foi conduzido ao suicídio. Poderia ter sido conduzido ao arrependimento, à conversão, mas não foi. Ele caiu na armadilha do diabo. A trama satânica, o golpe fatal do diabo. Ele caiu. O diabo falou no ouvido dele: olha, o seu caso está encerrado. Chegou o ponto final, chegou o ponto final da linha, o final do túnel. Não tem nada que você possa fazer para consertar, tudo está perdido. Agora você pode ir e dar cabo na sua vida. E assim ele foi. Ele aceitou a trama diabólica que o diabo preparou para ele. Jesus, que estava ali como a solução para a sua vida, para a sua angústia, que pode tirar uma pessoa do fundo do poço, da lama, que pode perdoar os pecados, quebrar todos os laços do diabo. Mas ele não aceitou, ele não quis a solução que é Cristo e deu ouvidos ao diabo. A Bíblia diz que Judas foi para o seu próprio destino. Atos 1:25. Brincar com Deus é ser conduzido para o seu próprio destino. Desperdiçou a oportunidade, porque conviveu com o Senhor, ouviu a voz do Senhor, viu os seus sinais, seus prodígios. Trocou Jesus por dinheiro, trocou Jesus pelos bens materiais, trocou Jesus pelo mundo, trocou Jesus pelos seus interesses mesquinhos, ambiciosos. Abandonou aquele que disse: pois eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ele não queria estar com Jesus, ele queria estar junto com o diabo. E o lugar de quem quer estar junto com o diabo é no inferno. Eu estou encerrando já, irmãos. Por que Judas precisou beijar Jesus? Eu sempre me fiz essa pergunta. Por que precisou beijar? Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Lucas 22, 47 e 48. Ele precisou beijá-lo para identificá-lo. O beijo foi necessário para identificar Jesus dos outros discípulos. Então, é óbvio que poderia ser traído em outro lugar. Mas Jesus era como um dos seus, vestia-se como eles, comia como eles. Não era maior, não se sobrepunha, não se ostentava ser maior. Jesus não tinha regalias. Se não o beijasse, seria difícil de identificá-lo. Havia entre os judeus também esse hábito de beijar. Está ali em Gênesis capítulo 27, quando Isaac, para identificar o seu filho, o beijou. E ali Isaac percebeu que não se tratava de Esaú, o primogênito, mas sim de Jacó, que estava sendo aquele enganador. Gênesis 27, versículo 26. Identificar a Jesus. Humanamente falando, o beijo teve essa consideração, mas no plano de Deus, irmãos, a via dolorosa já estava decidida, o sofrimento pelo qual Cristo passaria já estava determinado. Judas foi apenas um coadjuvante, ele se deixou levar, ele foi um instrumento do plano perfeito escrito lá nos céus. Poderia ter sido outra pessoa, mas Judas já estava inclinado às coisas desse mundo, assim como Demas, que pregamos há um dia desses. O diabo estava nele. Executar foi apenas uma questão de tempo. Por que Judas precisou beijar Jesus? Para identificá-lo, identificar o seu mestre. E nós, como servos e servas do Senhor, precisamos também vigiar para não querer se sobrepor às pessoas, tirar as estrelas do céu e colocar sobre a nossa cabeça. Ostentação. Precisamos tomar esse cuidado. Que cristianismo eu estou vivendo hoje? Sou servo daquele que pagou o preço pela minha salvação?
Sou um adorador com excelência, aquele adorador que eu adoro o Pai em espírito e em verdade? Ou será que a nossa identificação está no outro campo, no campo das posses, das vestimentas, da profissão, da postura, da função que exercemos no ministério? Olha, me respeitem, hein? Eu sou pastor, eu sou regente. Cuidado, muito cuidado. Jesus estava misturado no meio dos discípulos. Jesus estava entre as ovelhas, como servo e serva, como discípulos. E Judas precisou identificá-lo com um beijo, o beijo da traição. Lembre que certa vez Jesus disse assim: quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: mestre, eu o seguirei aonde quer que eu vá. E Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a sua cabeça. Um outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Em seguida Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. Mateus 8, 18 a 23. Decidir seguir a Jesus, de andar no caminho estreito, não é para qualquer um. Precisamos nos indagar. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar. Que registro, que marcas, que resultados eu estou apresentando ao Senhor? Judas ficou marcado, ficou estigmado. A Bíblia fala dele, aliás, fala mal do que ele fez. Ele deixou um rastro, um traidor. O que o entregou, aquele que o traiu. A Bíblia fala dele. Devemos nós, amados, por reparo nas nossas próprias vidas, devemos nós, amados, viver para agradar a Deus. Nada que fizermos para Jesus será muito, porque Ele muito nos amou. Ele nos amou até o fim, mesmo sendo traído, não abandonou a sua missão de salvar os traidores, salvar os idólatras, salvar os rebeldes, os desobedientes, os adictos, os ladrões, os viciados, as prostitutas, os homossexuais e tantos outros. Salvar, é o que Ele veio fazer. Lembram do texto inicial? As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Provérbios 27, 6. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Lucas 22, 48. Que marcas estamos deixando? Boas ou não? Devemos pensar nesse beijo da traição de Judas como atitudes que tenhamos tido, que de alguma forma foram atitudes traidoras, enganosas, falsas, foram e têm sido desaprovadas por Jesus. E aí nós precisamos nos converter e demonstrar o nosso amor verdadeiro ao Senhor. O que temos que corrigir? Nossa lealdade a Cristo? Temos sido fiéis com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro? Temos sido fiéis? Ou o diabo tem colocado no nosso coração para a gente ser um ladrão, um roubador? Cuidado, cuidado! O que podemos de fato fazer em prol do próximo, daquele que ainda não conhece o Evangelho? Podemos disponibilizar os recursos para ajudá-los? E em relação à obra do Senhor, podemos dar mais tempo, mais dedicação, mais investimento. Em relação aos irmãos, à igreja, mais comunhão, mais solidariedade, mais convivência, mais respeito, mais proximidade, mais oração, mais entrega, mais amor, mais. Sejamos fiéis, sejamos verdadeiros. É o mínimo que podemos fazer diante de tudo que Ele fez por nós. O beijo da traição é um alerta para a gente não ser como Ele, porque Ele foi o traidor. Mas nós não somos traidores, não, nem queremos ser. Por isso precisamos nos corrigir, precisamos identificar em nossas vidas o que precisa
ser deixado de lado e oferecer a nossa vida totalmente ao Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida que me ouve. Que o Senhor nos contemple e ache em nós verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E se houver algo em nós que precisa ser confessado, abandonado, que o Espírito Santo nos convença a fazê-lo agora, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, com a permissão do Senhor. Até lá, fique na paz. Amém. Graças a Deus.